nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Convido a todos para ficarmos de pé. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 119, a partir do versículo 1. Salmo de número 119, a partir do versículo 1. E nos diz assim, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus único e verdadeiro, estamos na tua presença, neste recinto sagrado, ó Deus, em gratidão a ti, pelas muito grandes maravilhas que o Senhor tens operado poderosamente em nossas vidas, mas não somente por isso, mas estamos aqui, ó Senhor, te adorando pelo que o Senhor é em nossas vidas. Deus querido, queremos te louvar pelos hinos cantados, pela palavra lida e por cada vida aqui presente e também pelas vidas que ainda estarão adentrando a este santuário. Que todos nós, ó Pai, possamos ser impactados pelo mover do teu poder, pelo mover do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, pela ministração da tua gloriosa palavra. Deus querido, toma direção e faça conforme o desejo do teu coração agora e sempre, em nome de Jesus. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor
a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Parece que só os anjos estão adorando nessa noite. É brincadeira, irmãos. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para lermos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo de número 14 em diante. Alguns versículos para que nós venhamos a refletir nesta noite a respeito das coisas do céu. Aleluia. E diz assim: e o anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo faz uma análise da igreja de Laodiceia e observa que é uma igreja que se achava autossuficiente, não tinha necessidade de nada, era rica, abastada, produzia muitas coisas, produzia roupa, produzia colírio, remédios, né? Mas aqui o Senhor faz uma análise e vê que ela é miserável, pobre, nua, está nua, cega. Infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Três características que o Senhor descreve para aquela igreja que batia no peito, se achava autossuficiente e que não necessitava de nada. Mas a análise do Senhor diz que compres de mim ouro para que enriqueça. O ouro daquela cidade, por ser uma das maiores cidades ali, Laodiceia, uma das mais ricas, quero dizer, da Ásia Menor, ela se achava autossuficiente, ao ponto de dizer que não precisava de nada. Mas o Senhor
observa e vê que era uma igreja nem fria e nem morna, e que convivia com os padrões mundanos. E agora o Senhor vem trazendo a solução para aquela igreja, que era comprar dele ouro, vestes para que não se mostrasse a sua nudez, porque produzia lã, mas no âmbito espiritual as coisas materiais não servem de nada. E às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que temos, por aquilo que possuímos, por um cargo, por uma posição, mas diante de Deus isso não é nada, não vale nada, não serve para nada no âmbito espiritual. E observa bem uma igreja de Laodiceia, ela ali dentro de uma liturgia, talvez com louvores, talvez com pregações, mas o Senhor não está dentro da igreja. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se nós entendermos esse texto, nós vamos ver que o Senhor está fora da igreja. Toda aquela liturgia, todo aquele mover, tudo aquilo não estava servindo para o Senhor, porque Ele não estava dentro da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Obras frias e nem quentes, obras mornas para o reino de Deus. Mas agora o Senhor faz uma análise, oferece ali o remédio, oferece a solução e está batendo a porta que as pessoas deixassem Jesus entrar, para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma cura interior, para que houvesse uma transformação, uma mudança, um renovo, um avivamento. E é assim que o Senhor age. A partir do momento que nós reconhecermos que nós somos dependentes totalmente do Senhor e não estarmos firmados na força do nosso braço, da nossa capacidade, do nosso intelecto, da nossa influência, do nosso cargo, mas sermos dependentes e entendermos que nós precisamos do Senhor acima de todas as coisas. Ele está batendo a porta. É um texto muito usado no evangelismo: eis que estou à porta e bato. Mas aqui o Senhor está fora da igreja. Ele não está participando daqueles louvores. Ele não está participando daquela liturgia. Ele não está recebendo a adoração. Ele não faz parte daquilo. Ali era um culto ao ego, ao eu, e Deus não se agrada disso, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus nos abençoe. Todos que têm a Bíblia, por gentileza, abra. Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 até o verso de número 10. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 até o verso de número 10. Quantos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. Glória a Deus. Vamos lá. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. É a mesma daqui do telão. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem experimentado ou a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus
eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Verso 8: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Verso de número 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quem tem essa misericórdia, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Curve a sua cabeça, a Bíblia ainda aberta, vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Fale conosco nessa noite por meio da Tua palavra, encha os nossos corações, que possamos, Senhor Jesus, aprender mais de Ti, por meio do Teu poder e por meio do Teu Evangelho. Enche os nossos corações de vida, de alegria, de paz em Tua presença, e que possamos dia após dia dar o nosso melhor para o Teu reino e para a Tua glória, para todo sempre. Nós Te servimos e Te adoramos, porque Tu és merecedor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje, nós estamos vindo de uma série de mensagens, desde sexta-feira estamos em Teresina, e hoje era para estarmos lá hoje à noite também, só que eu pedi permissão para o pastor, para ele me liberar e deixar eu vir aqui para a área que eu sou coordenador. Porque antes eu aceitava os convites, mas estava no tempo central, e o pastor Caetano é o que dirige os cultos e o trabalho. Mas agora, à frente de um trabalho, devemos ter a responsabilidade de estar junto com o nosso povo, aquele a quem nós pastoreamos. O pastor nos liberou, graças a Deus. E eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu peço que as crianças se organizem aí para ajudar o pastor a pregar. E com isso, eu quero falar nessa noite sobre o cristão e o sacerdote. Repita comigo: o cristão como sacerdote. Não, bem alto, vamos lá. O cristão como sacerdote. Louvado seja Deus. E eu quero trazer esse texto aqui, que é um dos textos mais lindos das epístolas do apóstolo Pedro, que fala do sacerdócio real, daquilo que desempenhamos como ovelhas no reino de Deus. É interessante que muitas pessoas acham que apenas o pastor, uma liderança, tem responsabilidades no reino de Deus, porque afinal ele é o sacerdote. Mas quando olhamos esse texto aqui, nós somos confrontados com a palavra e percebemos que também nós exercemos um certo sacerdócio no reino de Deus. E temos uma certa responsabilidade nesse reino de Deus. Não é apenas a cargo de pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, cooperadores, auxiliares, enfim. Mas todos nós
temos uma certa responsabilidade no reino de Deus. E o texto que eu escolhi, 1 de Pedro, capítulo 2, verso de 1 até o verso 10. Algumas coisas a título de introdução e contexto. Primeiro, dentre os 12 apóstolos originais, 3 deles foram escolhidos por Deus para escrever epístolas inspiradas no Novo Testamento. Apenas uma curiosidade: Mateus, João e Pedro são, dentre os 12 apóstolos, os únicos que foram escolhidos por Deus para escrever evangelho e epístolas no Novo Testamento. Em suas 2 epístolas, Pedro, ele continua a cumprir o mandamento de Jesus de alimentar as ovelhas do Senhor. Aquele que caminhou com Cristo, aprendendo, sendo alimentado, nutrido espiritualmente, agora ele tem um papel de alimentar, ensinar o que aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo e levar essa mensagem adiante. O nome de Pedro, igreja, aparece mais ou menos 188 vezes no Novo Testamento. O de Paulo, que escreveu 13 cartas, para vocês terem ideia, aparece apenas 162 vezes. O de Pedro aparece mais. E o nome dos demais apóstolos juntos, somando todos os demais, aparece 142 vezes. Enquanto que o apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo da fé, João é chamado de apóstolo do amor, Pedro, ele é conhecido como apóstolo da esperança. Apóstolo da esperança. Essa carta aqui, provavelmente, ela foi escrita no final da vida do apóstolo Pedro. Acredita-se que depois dessa epístola, ele tenha sido preso, julgado e morto. Entre o seu julgamento e a sua execução, ele escreve a segunda carta que leva o seu nome de 2 de Pedro. Nós entendemos que o objetivo dessa carta era, primeiro, orientar e consolar os cristãos que viviam em 5 províncias do Império Romano, que hoje equivale à atual Turquia, e que estavam passando por diversas aflições e por diversas provações. Por isso que o apóstolo Pedro, ele envia essa carta para consolar aqueles irmãos daquelas províncias. E a impressão que nós temos, igreja, ao lermos 1 de Pedro, é que a membresia da igreja, olha o que tinha acontecido naquela época, havia sido afetada pelo mundanismo, os púlpitos pelo materialismo, comunidades que estavam perdendo a essência da igreja primitiva e deixando de pregar a verdade do evangelho. Mas além disso, o apóstolo Pedro, ele alerta os irmãos acerca também de problemas que estavam acontecendo no seio da igreja e com isso encoraja eles a suportarem as perseguições, o sofrimento que estavam sofrendo por serem cristãos do Império Romano e com isso sendo declarado uma religião ilícita, e a partir desse momento sofria bastante perseguição. O apóstolo Pedro, nessa carta, na 1 de Pedro e 2 de Pedro, ele incentiva para que aquele povo, aquela comunidade permanecessem fiéis em tempo de aflição, no meio das aflições, e que o Deus Todo-Poderoso haveria de ajudá-los, e certamente eles deveriam desfrutar da salvação que era prometida pelo Senhor. Mas além disso, Pedro, de uma forma extraordinária, nessa carta, ele nos dá uma aula sobre a pessoa de Jesus Cristo, uma aula de cristologia, que é a doutrina que estuda o nosso Senhor Jesus Cristo. E nos capítulos iniciais, Pedro nos fala sobre a encarnação de Cristo, que entrou no curso da história para nos salvar, um Deus que é transcendente e que se tornou imanente. Olha como isso é interessante. Sabe por que que na história do Império Romano as pessoas começaram a idolatrar Maria?
essa doutrina, né, que a Igreja Católica prega, que é a mariolatria, porque Maria parece que era mais próxima da necessidade deles. E eles enxergavam Maria como aquela que se compadecia do Império Romano, ali depois de Constantino, no século 3, século 4, século 5, e começaram a adorar a Maria porque ela parecia ser mais próximo e a vivenciar o sofrimento do povo, com aquilo que eles sabiam, o que a história falava de Maria. Mas eles não conheciam Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é tão poderoso, que neste momento, Ele está no alto dos céus, no trono da graça, intercedendo por nós, junto ao Pai. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor, Ele está habitado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Por isso que nós falamos na teologia que Ele é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo é o Deus imanente. Sabe onde é que Jesus está nesse momento? Aí do teu lado, esperando você glorificar e exaltar o nome dEle. Ele está no Templo Central, está na Nova Caxias, Ele está na Galiana, Ele está na Baixinha. Meu irmão, Deus está em todos os lugares. Onde há um reunido em seu nome, Ele está habitando, Ele está ali no meio, para ser glorificado e exaltado. Esse é o Deus que nós servimos. E depois que Pedro, ele começa a construir as bases, solidificando-os na rocha que é Cristo, ele começa a exortar. Pedro faz isso na sua carta, ele exorta, ele aperta o parafuso e começa a ensinar para aquele povo as características de um verdadeiro cristão. Olha como é interessante, que fazem parte da geração eleita, que cumprem não para serem salvos, mas porque já foram salvos na pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos para o texto. Coloca aí, Carlos Jorge. Me dá mais um pouquinho de retorno. Coloca aí no telão. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos versículo por versículo. Abra sua Bíblia, acompanhe, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Primeiro, olha o que o texto diz, o apóstolo Pedro falando para aquelas províncias que se reuniam em Roma. Portanto, abandonem todo tipo de... Vamos lá. Portanto, abandonem todo tipo de maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ou seja, todo tipo de maldade, de coisas ruins. O apóstolo Pedro ensinando naquela época para aquela comunidade. Primeiro, a vida cristã, ela não consiste primordialmente da negação de certas práticas ou de um esforço para abandonar certas coisas. Não. O que será deixado de lado sempre é visto à luz do novo que nós ganhamos, da nova natureza e do novo comportamento. É por isso, igreja, escute isso, atenção, que nós pregamos que não existe comunhão das trevas com a luz. Não existe comunhão. Quem é cristão, ele anda diferente. Quem é cristão, ele fala diferente, ele se veste diferente, ele se comporta diferente. Não porque pertence a uma igreja, uma denominação, mas porque agora ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que as nossas atitudes mudam. E quando nós olhamos para o passado, não é com uma saudade querendo voltar para lá. Lá eu bebia, lá eu fumava, lá eu me prostituía, lá eu fornicava, não. Nós não lembramos do passado com saudosismo. Tem gente que vem pregar testemunho, fala testemunho e começa a falar do passado, cantar vantagem. Eu era macumbeiro de 30 não sei o que, eu era maçom do grau 69, eu era não sei o que, não sei o que. Aí começa a contar vantagem do passado. Meu irmão, isso é um testemunho e não testemunho. Quando você olha para o que Deus te deu, fala assim: meus irmãos, no passado eu não valia nada, mas agora eu adoro a um Deus que é todo poderoso. Quem é nova criatura na presença do Senhor, levante a mão e adore a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Quem tem esse novo de Deus na sua vida, diga glória a Deus. É isso que devemos fazer. Nós andamos e temos uma vida e caminhamos de uma forma diferente. Deus, olha o que Deus faz conosco, preste atenção.
Ele nos chama para sermos diferentes e fazer parte de uma nação santa, um sacerdócio real, uma geração eleita. E não para sermos esquisitos. Tem crente que prefere ser esquisito. Ser diferente é diferente de ser esquisito. Apesar de ser redundante aqui na minha palavra. Ser diferente é você falar com todo mundo, se relacionar, pessoas que não são evangélicas, pessoas que são evangélicas. Ser uma pessoa educada no meio de uma sociedade. E não viver enclausurado, como se não me toque, não me trisque, porque eu sou mais santo que você. Não. A igreja não é um lugar de pessoas soberbas, orgulhosas, que olham para o mundo com um olhar assim altivo, não. A igreja é um lugar de pessoas misericordiosas, que entendem que não mereciam ser alcançados pela graça, mas que Deus é tão poderoso, que te abraçou com uma graça poderosa e te trouxe para a presença dEle. E quando você olhar para alguém no mundo, não olhe de uma forma orgulhosa, mas olhe como uma pessoa que também Cristo morreu na cruz do Calvário por ela. Pode ser mendigo, prostituta, pode ser o pior tipo de pessoa, mas olhe com um olhar de misericórdia. Segundo, coloca aí, Carlos Jorge, verso de número 2, olha o que o apóstolo diz. Quem está acompanhando comigo, diga amém. Acompanhe na Bíblia, vamos juntos. Verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno o quê? O genuíno leite o quê? Espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Olha como isso é maravilhoso. Cadê a filhazinha do Ivaldo? A bebezinha que nasceu de colo, ó. A irmã está lá fora cuidando dela, né? Imagine só, quando a criança nasce, o que ela quer? O que ela mais quer? Hã? Mamãe, olha, falou, respondeu. É ou não é? É o que, meu irmão, bota até o dedinho assim que ela começa, né? Puxar leite, querendo puxar. Olha como é que o Senhor nos ensina. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Ele pegou a mulher com o seu filho, uma criança, e da mesma forma que uma criança recém-nascida tem necessidade de mamar, ele fala para a igreja: vocês devem ter a mesma necessidade de estudar a palavra de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Da mesma forma que uma criança tem desejo, que ela chega, fere o bico do peito da mãe, vocês sabem disso, que são mães, às vezes sangra, é o desejo de se alimentar, porque ela precisa daquele leite. Se ela não tomar, às vezes a mãe não produz bem o leite, ela compra um leite muito caro, e com isso tenta sustentar a criança com os nutrientes. É da mesma forma com a palavra. Igreja, escute isso. Nós temos tempo para tudo. Se convidar você para um banho, você está pronto. Se convidar você para um churrasco, nós estamos prontos. Se convidar você para algum movimento, nós estamos prontos. Agora, para uma tarde de estudo, para uma leitura da palavra, quem de vocês acordou hoje e não leu a palavra, não estudou a palavra? Aí depois quer estar forte, quer estar robusto, vencendo tentação, não tem como, meu irmão. Satanás, cuja essência do seu caráter é mau, ele conhece a palavra. E nós, como filhos da luz, não conhecemos. Maratonamos no Netflix, conhecemos todas as coisas que acontecem no mundo da mídia. Eu sei a escalação da seleção brasileira, eu conheço os jogos, quando é que vai jogar, eu sei de tudo. Mas se perguntar quem são os filhos de Jacó, os 12 ninguém sabe. Se perguntar as 7 igrejas da Ásia, não sabe. Se perguntar quem escreveu Mateus, o nome está falando, não sabe, eu não sei, pastor. Quem foi que escreveu Lucas, também não sei. Quem foi que escreveu Atos, não sei. Quantos livros tem no Novo Testamento, não sei. Quantos livros tem na Bíblia, não sei. Quais foram as nações que Israel sofreu? Babilônia, Império Assírio? Eu não sei, pastor. Aí quer passar por provação, quer ser mais forte, quer vencer tentação. Não tem como, meu irmão. Quando você estuda a palavra de Deus, essa palavra fala tão forte no teu coração, que te confronta a ser mais santo na presença dEle. Por isso que devemos dia após dia meditar na palavra. O que o salmista fala? A irmã Suzana cantou, o esposo dela leu, Salmo 119. Escondi a tua palavra onde? Não, vamos lá, junto comigo. Escondi a tua palavra onde? Para não pecar contra ti.
Tem gente que esconde só no armário e quer deixar de pecar contra Deus. Não tem como. É por meio da palavra que nós melhoramos na presença de Deus. Sabe o que muda a vida de crente? Sabe o que muda? É a pregação da palavra, é doutrina. É isso que endireita as nossas vidas. É isso que muda o nosso comportamento, é quando somos confrontados. Tem gente que só quer o evangelho doce. Tem sabor de mel, nananana. Pronto. Aí o pastor começa a exortar, que é função nossa, apertar o parafuso, já começa a não gostar do pastor, já começa a olhar torto, já dá partezinho assim meio duro. Meus irmãos, o que muda a nossa vida, o mapa do tesouro, é o poder da palavra de Deus que nos leva para o céu. É isso que nos confronta. É isso que muda o nosso caráter e a nossa vida. É o poder da palavra. Estude a palavra. Olha o que o salmista fala no começo do livro poético de Salmos. Ele fala: medite dia e de noite. Aquele que medita é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Tudo que ele faz acontece o quê? Prospera, dá certo. Dá tudo certo quando você medita na palavra. E as folhas não murcham. Pode chegar o outono, o inverno, as folhas continuam verdinhas, bonitas, maravilhosas. É isso que acontece na vida de um crente que medita na palavra. Você continua frondoso, frondosa, com as raízes enfincadas na terra, recebendo nutrientes da palavra. Pode bater a chuva, pode bater o que for, mas você permanece firme na presença de Deus. É isso que acontece com o nosso coração e com a nossa vida. Observe, a nossa geração passa horas e horas nas redes sociais. Infelizmente é assim. Fica lá só num dedo, ó. TikTok, Instagram, WhatsApp, mexendo todo o tempo. O dedinho chega ligeiro. Para digitar é uma velocidade grande. Mas eu convido, irmão, vamos para o culto de doutrina, irmão. Só 1h30. Participe da EBD. Tem um estudo aqui de tarde, vamos participar. Tem um trabalho de conscientização dos homens aqui, tão maravilhoso, sobre a prevenção do câncer de próstata. Doutor veio aqui, doutor Marlos Vasconcelos. Aí pronto, os irmãos não vêm, fica ali meio distante, preocupado. Meus irmãos, é o conhecimento que liberta. É o conhecimento que transforma as nossas vidas. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que liberta. Essa frase foi usada como slogan de campanha, mas fala do poder do Evangelho. Ela fala da mensagem do Evangelho, é das boas novas de Cristo. O que muda a nossa vida é a pregação, é o poder do Evangelho, é a graça do Altíssimo, é a misericórdia que te alcança dia após dia. É isso que muda as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que devemos nos deleitar nela como genuíno leite espiritual. Coloca aí o verso 3, Carlos Jorge. Olha o que Pedro diz aí. Verso 3. Parece uma ironia, mas não é. Se é que vocês já têm experiência do que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é bondoso. Verso 3. Vou repetir. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Coloca aí o verso 3, isso, pronto. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro continua, e alguns teólogos interpretam de forma errada esse versículo, dizendo que o apóstolo Pedro ele foi irônico aqui nesse trecho, nessa carta. Mas a verdade é que ele só reafirma a narrativa anterior. Coloca aí outra versão para mim. A NVT, tem a NVT? Ou pode ser a Almeida Revista e Corrigida? Ou a ARA, a NVI, menos a NAA. Para vocês verem como fica mais fácil de entendermos o texto. Ó, tá aí, ó. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Coloca outra versão. Tira das Almeidas, coloca a NVI, NVT. Pedro aqui, o que ele está dizendo? Ei, vocês já sabem que Deus é bom. Vocês conhecem, se alimentam daquilo que Ele lhes entregou. Vocês sabem porque Jesus nos evangelhos
ele fala mais sobre os céus do que sobre o inferno? Aliás, sobre o inferno do que sobre o céu? É uma curiosidade. Jesus, quando ele fala nos evangelhos, ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. É para nos alertar para que não estejamos no inferno. Acochando, a palavra do Senhor dura, ensinando, confrontando. Meus irmãos, se você for bonzinho demais, aceitar tudo que o seu filho faz, uma hora ou outra ele vai desobedecer e vai se afastar de você. Um pai que ama, ele corrige, ele chama a atenção, ele exorta. O povo saindo do Egito, o Senhor prepara aí um cordeiro macho, até 3 anos, sem mácula, sem defeito, coloca no fogo, não deixa apodrecer o pedaço para o dia seguinte, mas comam tudo. Além disso, ele falou, bota saladazinha também, as ervas amargosas, chicória, coisa ruim. Por que o Senhor botou um cordeiro gostoso no leite de coco e botou a salada ruim, a chicória? O cordeiro era para lembrar e aprontar para Cristo, que seria sacrificado na cruz do Calvário. As ervas amargosas é para lembrar do tempo de escravidão que o povo passava no deserto, no Egito. E é isso que Deus faz conosco. Nós precisamos de uma palavra que nos anime, mas também de uma palavra que nos corrige. Sabe qual é a principal função do pastor? A principal função é não deixar os crentes pecarem em paz. Essa é a nossa principal função. É confrontar, é aconselhar, é exortar, é chamar. Pastor, mas eu estou todo arrebentado. Vem aqui, meu filho, vem aqui. Eu vou orar pela tua vida. Deus vai te regenerar agora. Ele vai te renovar. Pastor, renova. Porque não sou eu que renovo, é o poder da palavra que diz que Ele renova, Ele dá graça, Ele sustenta, Ele levanta. Pastor, eu estou ferido, mas Jesus, Ele pode te curar nessa noite. Basta você exaltar e glorificar ao nome dEle. Aleluia! A Bíblia, ela é o nosso manual. Coloca o capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 2, verso 4 e verso 5. Isso. Olha o que diz o texto. Acompanhe. Chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí o verso 5 ele fala: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem o que, igreja? Vamos lá, para serem o que? Sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Para que houvesse a aproximação do homem com Deus, foi necessário que Cristo fosse exposto na cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados. E com isso, foi construída uma ponte entre o abismo que nos separava de Deus. Ou seja, nós estamos reconciliados com Deus. À medida em que nos aproximamos da pedra viva, nós somos fortalecidos. Mas infelizmente, alguns querem se fortalecer em bancos de areia, que são seitas, heresias. Outros nem têm base, alicerce, até não acreditam em Deus. Mas nós estamos fortalecidos numa pedra que é preciosa, uma pedra angular, uma pedra viva que está aqui nessa noite e merece toda a adoração, todo o louvor e toda a glória que podemos dar. Essa é a pedra que sustenta a igreja. Sabe o que sustenta a igreja? É a pedra viva, é Cristo que é o cabeça. Nós que estamos aqui somos apenas coadjuvantes nesse reino. Somos apenas pessoas que precisam dessa graça. Coloca pastor, tira pastor, muda presidente, coloca outro presidente, coloca líder, meu irmão. Mas a igreja do Senhor não para, porque o cabeça é Cristo Jesus. Por isso que a igreja não para e continua crescendo, porque não depende de nós, é apesar de nós. Se a igreja dependesse de nós, ela estava fadada ao fracasso. Se a igreja dependesse da gente, ela caminhava passos largos para o inferno. Mas ela só é triunfante, ela só é vitoriosa, e o povo que está nela só vai morar no céu, porque quem morreu na cruz do Calvário não foi eu como pastor, mas foi Jesus de Nazaré, no meu e no teu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Verso 5: a pedra que vive é Cristo, e os que estão nela também são pedras que vivem.
E é por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 6, capítulo 8, verso 28, ele fala que é Cristo, é o primogênito de muitos irmãos. Cristo é a pedra fundamental da construção. Os demais são as pedras que compõem a estrutura da construção. E o resultado é a igreja. Nós, igreja, somos sacerdócio santo. Agora temos uma tarefa. Qual é a tarefa da igreja, dos que compõem a igreja? É oferecermos sacrifícios, o quê? É oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. O que é isso, pastor? O que o texto está querendo dizer? Deixa aí na tela, Carlos Jorge. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha aí, ele fala aí: a fim de oferecerem o quê? Sacrifícios agradáveis a quem? Por meio de quem? Pronto, o que ele está querendo dizer? É colocarmos a nossa vida à disposição de Deus e seguirmos a sua vontade. É abdicar do mundo e se entregar a Deus, rejeitar o mundo e estar com Cristo. É repulsar o mundo e sermos cheios do Espírito Santo. É aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. Ele fala o seguinte: apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a quem? A Deus. Escute. Tudo que você faz na igreja não é para o pastor, não é para a família dele, não é para a liderança. Tudo que você desempenha na igreja não é para ser aplaudido por alguém. Tudo que você faz na casa de Deus não é para agradar a B, para agradar A, para agradar C, para ter um cargo melhor, não. Tudo que nós fazemos, seja pregação num púlpito, seja gravar um vídeo, seja levar um copo de água, seja limpar uma igreja, ninguém está te vendo. Tudo que você faz é para glorificar o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Tudo o que desempenhamos é para Ele. Por isso que devemos dar o nosso melhor. Se você foi chamado para reger o vocal, dê o seu melhor para Cristo. Se você foi convidado para liderar um departamento, dê o seu melhor para Cristo. Se você foi chamado para pastorear algum local, para ministrar, para aconselhar, para cantar, para louvar, para pregar, dê o seu melhor para Cristo. Ensaie, te esforça, dobra o joelho. Você está oferecendo para Deus o teu melhor. Já pensou se o sacrifício de Cristo fosse deficiente na cruz do Calvário? Não estaríamos salvos hoje. E nós podemos dar o nosso melhor para Deus e não damos. Às vezes eu canto do jeito que a música que vem na minha cabeça eu canto. Eu canto sem vontade, sem alegria, porque me chamou. O pastor me convida para cantar, para chamar o Joimar. Chama, vem cantar, vem adorar. Uma saudação. Já vem sem ânimo, sem alegria. Dê o teu melhor para Deus. Você não está dando para pessoas que estão aqui. Você canta, nós acompanhamos você na adoração, mas você está dando para Deus o teu melhor. Esse é o teu melhor. Quando você entende isso, você canta com alegria, com graça. Pastor, eu não sei cantar bem, mas Deus, Ele olha para os verdadeiros adoradores. É para esses que Ele olha, não é para o melhor advogado, não é para o melhor orador, não é para o melhor pregador, não. Ele olha para quem adora em espírito e em verdade. É para esse a quem Ele olha. Por isso que devemos oferecer o nosso melhor para Deus. Verso 6, verso 7 e verso 8, coloque aí. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá. Capítulo 2, verso 6, verso 7 e verso 8. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sinão uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será o quê? Não. E quem nela crer, não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é... Eu pergunto para vocês, quem é que crê no nome de Jesus? Diga glória a Deus. Muito bem. Para nós, ele fala aqui. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Aí ele fala, mas para os descrentes, olha o contraste. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular e pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Olha o que o apóstolo diz.
são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que está querendo dizer aqui? Aqui Pedro, ele traça, observe bem, um contraste. Ele traz aqui um contraste entre dois grupos, dizendo que quem crê não será envergonhado, porque para os que creem, a pedra é preciosa. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua: quantos aos que não creem serão envergonhados, porque olham para essa pedra como pedra de tropeço, pedra de ofensa, que os ofende, que os maltrata. Mas o segundo grupo de descrentes, eles querem construir as suas casas alicerçadas nos seus próprios conselhos. Quem viu gente assim? Eu não preciso de igreja, eu vou ficar em casa, boto aqui no YouTube uma pregação que eu gosto, eu assisto mesmo. Depois que inventaram agora a live, né? Às vezes nem pisa, fica lá distante, se congrega quando quer. Meus irmãos, nós precisamos ser confrontados dia após dia, pelo poder da palavra. Um domingo, 1h30 de culto, 2 horas, será se é suficiente para nos reabastecer e vencermos as tentações? Será se é? Se nós em casa não estudarmos a palavra, fazemos o culto doméstico. Eu, mas a minha esposa, estamos lendo um livro. Antes de dormir, eu leio esse livro sobre casamento, viu, Jefferson? Sobre casamento, o significado do casamento, de Timothy Keller. Quem casou agora e quem está muitos anos de casado, leia esse livro. Eu leio com ela antes de dormir. E meio-dia, estou fazendo um devocional antes do almoço. Canto o hino da harpa e devocional. E eu ainda acho é pouco. Eu preciso é demais. Eu me sinto é fraco. Eu tenho que precisar é vigiar, orar muito, dobrar o joelho. Porque é isso que confronta o nosso coração. Nós não somos autossuficientes. O nosso conselho não serve de nadinha. Se não for o poder do Espírito Santo sustentando a nossa carcaça mal, a nossa carcaça ruim, nós não chegamos até o final da linha. Verdade ou não? O segredo não é começar bem, mas é continuar bem, terminar bem e chegar na Nova Jerusalém na presença de Deus. Quem quer chegar na Nova Jerusalém, levante a mão para o céu, adore ao nome do Senhor. Aleluia! Ao invés, tem pessoas que destroem a sua vida e por serem instrumento nas mãos de Satanás, elas querem destruir a vida de outras pessoas. Infelizmente, escute, ao invés de uma palavra de amor, ela traz uma palavra que condena. Ao invés de uma palavra estender a mão, ela empurra. Ao invés de orar junto para se reerguer, ela nem olha na cara e despreza. Quando o irmão nosso, que está no nosso meio, escute isso, ele erra, ele tropeça, ele peca, não é para virarmos as costas. Nunca, isso não é papel nosso. Quem vira as costas são os inimigos e amigos, entre aspas, do mundo. Quando você vê alguém que está querendo cambalear na fé, que é o irmão seu, estenda a mão para ele, ajude, visite, vá na casa, abrace. Meu irmão, o que está acontecendo? Vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Deus, vamos estar na presença dEle. É isso que devemos fazer. E não empurrar, não olhar, deixar de olhar na cara, não. Porque nós também cometemos pecados. É por isso que Jesus pergunta: quem não comete pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem falha? Erros, sucessivos erros. Se não for a misericórdia do Senhor se renovando, nós estaremos totalmente perdidos. Nós somos lembrados. Olha o que acontece muito. Às vezes você é novo convertido e você é lembrado pelo seu passado. As pessoas começam a te acusar, até no bairro que você mora. Ah, agora tu é crente, eu sou crente. Agora tu só quer ser santo. Quer que eu seja o quê? Eu sou santo mesmo. Eu tenho que ser santo, porque a Bíblia me fala que eu tenho que ser santo. E sem santidade ninguém verá ao Senhor. Aí tem gente que discrimina só porque você mudou de vida e agora é cheio da presença de Deus. Nós devemos ser lembrados por aquilo que Cristo fez de nós. Igreja, não tem diferença de quem senta no púlpito com quem senta aí. Todos nós somos parte do mesmo sacerdócio. A Bíblia fala que não é o pastor que é mais especial. Ele fala que todos são sacerdotes, geração eleita, todos nós. A responsabilidade aqui só é maior. A quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. A cobrança é maior. E é isso que o apóstolo nos ensina.
Para encerrar, verso 9 e verso 10. Coloca aí. Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são o quê? São o quê, igreja? Sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de quem? Quem pertence a Deus, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou. De onde que ele chamou a gente? De onde que Jesus nos chamou? Para onde? Quem habita nessa maravilhosa luz, exalte, adore e exalte ao nome do Senhor. Só quem habita na luz. Ah, pastor, mas eu nasci no evangelho. Não importa. A pergunta é: quando o evangelho nasceu em você? O fato de você ser filho de crente não te dá passagem para ir para o céu. O fato de você nascer em um lar cristão, a responsabilidade aumenta sobre a tua vida. Por isso que devemos ter a nossa comunhão individual com Deus, melhorar diante da presença de Deus. E Pedro usa que agora nós somos sacerdotes em sua presença. Agora, qual é? Ele fala no verso 10. Coloca aí, Carlos Jorge, o verso 10 para encerrar. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de quem? Aí ele fala: antes, continua, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe qual é a nossa função na igreja? Primeiro, é entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Segundo, é servir bem a Deus e ao nosso próximo. Essa é a nossa sina. É isso que devemos fazer na igreja do Senhor. Terceiro, usar os nossos recursos para a glória de Deus. Como assim? Tem muita gente que faz campanha: vamos ajudar o irmão, cesta básica, não sei o quê. Aí ele está aqui, ele pega dos outros, mas não tira do bolso dele. Ele faz o movimento, mas não bota a mãozinha no bolso para ajudar. Às vezes ele tem para ajudar, mas ele não tira na carne para ajudar o irmão, é o próximo, o que precisa de ajuda. E Deus nos ensina, não, ele ensina dessa forma. Ele fala lá em Gálatas 6,6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que os instruiu. É manter a casa do Senhor, ser fiel, os dízimos, ofertas. Devemos ser fiéis ao Senhor. Quarto, entregar louvores a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu digo para a igreja: só adora quem conhece, só glorifica quem foi alcançado, só exalta a Deus quem entendeu a sua palavra. E para encerrar, coloca para a gente aí o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Olha o que o texto diz. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim: apóstolo Paulo, igreja de Éfeso, para o jovem pastor Timóteo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O apóstolo nos ensina: intercedam uns pelos outros. Sabe qual é a melhor forma de você perdoar alguém que não gosta de você? É orando por essa pessoa. A pessoa não vai com a tua cara, ore pela vida dela. A pessoa não gosta de você, ore pela vida dela. A pessoa não te cumprimenta na igreja, não olha nem no seu rosto, ore pela vida dela, interceda pela vida dela, suplique pela vida dela, porque o mesmo Deus que te alcançou vai levar vocês dois para morar na Nova Jerusalém. Interceda ao Senhor. E eu pergunto para a igreja: quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Quem entendeu a aplicação das sagradas escrituras, diga aleluia. Então curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença para Te servir. Nós estamos aqui para Te adorar, para melhorar a cada dia mais, para ser mais santos,
para amar as pessoas, mesmo que elas nos desprezem, mesmo que elas olhem de uma forma diferente. Mas, Senhor, o teu amor que nos uniu é maior do que as nossas diferenças. A tua graça que une o teu povo na tua presença é maior do que qualquer preconceito. A tua misericórdia é infindável, é infinita. A tua misericórdia não pode ser alcançada pelos nossos méritos, mas pelos teus méritos na cruz do Calvário. Senhor Deus, nos ajude a melhorar. Nos ajude, Pai, a amar o nosso próximo como o Senhor nos amou, como o Senhor se entregou por nós. Senhor, cura as feridas daqueles que estão tristes, desanimados. Renova aqueles que estão precisando de renovo. Enche de poder aqueles que precisam voltar ao primeiro amor. Senhor, nos ensina e nos ajude a cumprir o teu mandamento aqui nessa terra e dar o nosso melhor no teu reino, porque o reino não é nosso, mas o reino é teu. Todas as coisas são tuas, toda a glória é para ti, toda a adoração é para te exaltar, todo o louvor é para dizer: somente tu és santo, somente tu és poderoso, somente tu és grande, somente tu és magnífico, somente tu és o Senhor das nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, continue no meio do teu povo, com prodígios e milagres, avivamentos, renovação, reestruturação, porque nós precisamos das tuas misericórdias para continuar essa jornada. Todos podem dizer amém. O amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está, no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está, no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando
louvamos, ó Pai, te agradecemos por nesta noite estarmos aqui, te adorando e te glorificando. Querendo nesse momento te pedir a tua graça, a tua bênção sobre a vida de nosso irmão Edson Danta, meu Deus amado, que está retornando, ó Pai, a esta casa para te servir neste lugar. Assim também como o nosso irmão Enos também, ó Pai, que está aqui nesse lugar, nessa noite, para te glorificar junto com a tua igreja. Aleluia! Que o Senhor abençoe essas vidas. Queremos também, meu Deus, te apresentar os aniversariantes, essas pessoas que alcançaram mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando, dando graça, virtude, para que possa estar na tua presença e alcançarmos, ó Pai, muitos anos de vida para te adorar e para te servir. Assim te pedimos também, ó Pai, a todos os irmãos que pedem oração, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, se é enfermidade, que o Senhor cura, se é, ó Pai, algum pecado, que o Senhor perdoe. E nesta noite nós te pedimos, ó Pai, a tua proteção, porque tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, que nos livra de todo mal. Dá-nos uma semana de vitória, abençoa a tua igreja, a família e todos os irmãos, ó Pai, que precisa e carece mais da tua presença. Tudo nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Estendo as mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. A igreja diz: amém. Cumprimente o seu irmão, dê um sorriso, um abraço.